Graças e paz, meu amado e minha amada. 2 Timóteo 3, 16 e 17, o apóstolo Paulo nos diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Uma das solas da reforma, que eu considero a mais importante, a mais especial, porque através dela você entende todas as outras, é somente as escrituras. E sempre que chega a data da reforma, da comemoração da reforma protestante, 31 de outubro, essa frase é muito compartilhada e postada, mas o somente as escrituras aí não pode significar apenas que as escrituras são inerrantes. Eu ouvi essa frase do pastor Paul Washer numa pregação há umas 2 semanas e essa madrugada essa frase explodiu na minha mente. Nós concordamos e cremos que as escrituras são inerrantes, que ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus, contém a verdade, não mente, não há falha nela. Mas muitas das vezes nós não cremos que ela é suficiente. E eu, pensando sobre isso, vi que isso é uma triste verdade nos nossos dias. Muitos até creem que ela é inerrante, mas não creem que ela é suficiente. E é por isso que nós temos no nosso meio muitos pastores, líderes que, sem o menor constrangimento ou cerimônia, chamam de pecado aquilo que a Bíblia não chama de pecado. Acrescentam coisas, criam cargos, criam situações que a Bíblia não diz, que não tem nenhuma base bíblica, porque eles não creem que ela é suficiente para os dias de hoje. Eles creem que ela, como disse um recentemente, que ela precisa ser atualizada, que ela precisa ser moldada aos padrões da sociedade atual, que ela não tem todas as respostas para as perguntas dos problemas de hoje, como se o homem não fosse o mesmo desde Adão, como se os problemas da humanidade não fossem o mesmo, como se a Bíblia não fosse atual, como disse Billy Graham, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, e aqueles que leem a Bíblia sabem que isso é uma grande verdade. Mas muitos no nosso meio acham que ela não é suficiente para preparar o homem para toda boa obra. Será que você, meu amado, crê que se você só tivesse a Bíblia, ela seria mais do que o suficiente para você conhecer a Deus, para você viver uma vida que agrade a Deus e ser cheio do conhecimento de Deus? Ou que nós precisamos de outras coisas, que nós precisamos de novas revelações, de novas visões, de complementos, porque a Bíblia tem ficado obsoleta? É impressionante como muitos cristãos têm práticas, costumes, crenças que não se sustentam na palavra de Deus ou que eles sequer têm base bíblica para aquilo que eles fazem. Muitos cristãos, se você questionar por que você faz isso, por que você crê assim, eles não sabem responder, eles não sabem explicar, porque muito do nosso cristianismo vem de músicas, vem de frases, vem daquilo que nos foi legado e ensinado pelos nossos líderes ou pais, mas não tem base nas escrituras, porque muitos não procuram embasar as suas atitudes, o seu conhecimento nas escrituras. Eles confiam mais nas práticas, nos dogmas. Eles confiam mais no pensamento atual do que na palavra de Deus. Dizer somente as escrituras, e isso nós nunca podemos nos esquecer, e glória a Deus pela reforma, porque trouxe a Bíblia até nós, assim não somos mais manipulados por homens. É bem verdade que isso criou muito caos, muitas doutrinas, mas que bom, porque nós temos agora o acesso a ela, podemos pensar por conta própria, porque Deus nos fez seres pensantes. Não precisamos de homens pensando por nós. Nós temos acesso às Escrituras, acesso ao trono da graça de Deus pelo sangue de Cristo Jesus e pelo caminho que Ele nos preparou, conforme diz Hebreus. Mas dizer somente as Escrituras é dizer que ela é inerrante, que ela não falha, que ela não mente, mas também é dizer que ela é suficiente. Não que não devamos ler bons livros, que não devamos estudar, que não devamos ouvir boas pregações, aprender com homens de Deus, não é isso. Não que não devemos estudar história, porque você não pode negar tudo que Deus tem feito desde o livro de Apocalipse até hoje, mas é entender que nada pode ser contrário às Escrituras. E que, conforme Paulo disse em Coríntios, para que vocês aprendam de mim com Apolo, a não ir além do que está escrito. E aos amados irmãos pregadores, nós como pregadores não temos o direito de ir além do que as Escrituras diz. Nós não temos o direito de afirmar aquilo que Deus não afirma, de dizer que aquilo que a Bíblia não diz. Devemos crer
que as Escrituras são inerrantes, mas que elas também são suficientes, que através dela nós podemos viver uma vida justa, perfeita, aptos para a glória de Deus. Somente as Escrituras. Ela é inerrante, única, insubstituível e suficiente para nós. Por isso leia, medite. Aquilo que Deus disse para Josué continua sendo para nós. Não se aparte do livro da lei, nem de dia, nem de noite. Porque se nós tivermos o cuidado de fazer tudo que a Bíblia nos ensina a fazer, então seremos felizes, bem-sucedidos e bem-aventurados. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.